Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade. Sobe o número de óbitos provocados pelo coronavírus no final de semana em Londrina. Prefeitura decreta estado de calamidade pública na cidade. Em tempo de pandemia, como fica a situação das empregadas domésticas? Hipertensão arterial, um problema que merece mais atenção. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Tarobá Cidade, que está só começando. Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina, Londrina tem 97 casos confirmados. São 7 em isolamento domiciliar, 9 internados, 67 recuperados, 13 óbitos, 46 suspeitos. Já são 813 casos descartados. A região da Gleba Palhano, seguida pelo centro de Londrina, são os setores da cidade que mais concentram casos de coronavírus. Os dados constam do mapa apresentado pela Prefeitura em entrevista coletiva online neste domingo, dia 26. Na transmissão deste domingo, Belinati ressaltou que pode fechar o comércio novamente caso o número de casos suba. A Prefeitura avaliou que o período de isolamento social teve um impacto positivo para a evolução da doença na cidade. O prefeito pediu a colaboração dos moradores para denunciar casos de desrespeito às medidas de segurança, como o uso de máscaras. Ontem foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Segundo o Ministério da Saúde, a data tem como finalidade conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos para prevenir a doença, um mal que atinge cerca de 25% da população brasileira. A preocupação é ainda maior nesse momento em que o foco está voltado para a pandemia do Covid-19, onde boa parte da população se encontra em isolamento social, o que gera também ansiedade e estresse. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico cardiologista, Dr. Icanor Ribeiro, que está de quarentena e conversa com a gente direto da casa dele. Dr. Icanor, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Obrigada por aceitar participar do nosso Tarobá Cidade. Vamos começar falando de hipertensão e coronavírus. Na verdade, quem é hipertenso é grupo de risco? Sem dúvida. São várias situações, comorbidades, várias doenças que são grupo de maior risco para essa pandemia. A hipertensão é uma dessas condições. Então, é muito importante que as pessoas hipertensas, controladas ou não, tem um cuidado adicional. Respeite o distanciamento, isolamento social. Isso é fundamental até que essa condição da pandemia possa ser melhor esclarecida, melhor controlada. Doutor Icanor, essa questão do isolamento social, da quarentena, ele pode agravar um quadro de hipertensão? Pode agravar se as pessoas não estiverem muito conscientes e pelo isolamento, eventualmente em ambientes menores, elas ficarem muito estressadas. Uhum. Mas o importante é que as pessoas desenvolvam uma rotina de vida nas suas casas, que tenham algum lazer, que vejam filmes, que assistam programas legais, que ouçam músicas, que façam leituras, que façam orações, enfim, que tenham uma alimentação correta, porque isso passa. Essa foi uma condição que nos foi imposta, nós não a procuramos. E tudo isso, tudo tem o seu tempo e vai passar. Eu acho que nós temos que enfrentá-la com a maior serenidade para que as vidas sejam preservadas. Doutor Icanor, como que a pessoa descobre que ela é hipertensa? Quais são os principais sintomas da hipertensão? O grande problema da hipertensão é que, na maioria das vezes, ela evolui de uma forma assintomática, não provoca nenhum sintoma. Algumas pessoas apresentam tonturas leves, dor de cabeça, palpitações, um certo cansaço, às vezes pequenos e passageiros distúrbios visuais, como se enxergassem pontos luminosos, raios. Então, esses são sintomas que podem sugerir. Agora, como as pessoas não têm sintomas, elas imaginam que
ausência de sintomas significa ausência de problemas. Isso não é verdadeiro, porque a pressão alta, ao longo do tempo, vai provocar lesões em vários órgãos importantes, órgãos vitais do nosso organismo. Você pode enviar sua dúvida aqui para o Dr. Icanor pelo 3315-1313. Esse é o nosso número de WhatsApp. Dr. Icanor, qual que é o tratamento para a hipertensão? Existem duas condições. A primeira é o tratamento onde não se faz uso de medicação. Então, dependendo dos níveis encontrados na fase inicial, nós não iniciamos o uso do medicamento. Então, o que se precisa ver? Se a pessoa está com o peso correto ou não, o padrão alimentar dela, se come muito sal ou pouco sal, se faz exercício físico ou não, e o grau de estresse emocional. Então, o que se recomenda? No primeiro momento, redução do consumo de sal. O brasileiro come, em média, 10 gramas de sal dia. A recomendação é 5 gramas dia. Então, reduzir o consumo de sal. Não ter alimentações muito volumosas. Dar preferência para verduras, legumes, frutas. Evitar gorduras de origem animal. Esse é um aspecto muito importante. O segundo, atividade física. Atividade física leve, moderada, qualquer tipo de atividade, caminhada, corrida, bicicleta, esteira, enfim, uma atividade física na maioria dos dias da semana. A atividade física e alimentação correta, as pessoas perdem peso. Aquelas pessoas que estão acima do peso, isso vai ter um efeito extraordinário, que reduzindo o peso, reduz a pressão. E o outro ponto é o estresse emocional. Então, dentro do que seja possível, evitá-lo. Desenvolver uma escala real de valores, dar importância para o que realmente tem importância. Isso que é o fundamental. Não ficar aborrecida por coisas passageiras e pequenas do dia a dia, porque isso passa e não vale a pena sofrer muito por isso. Se essas condutas iniciais não forem suficientes, então nós entramos com medicamentos. E hoje nós temos medicamentos altamente eficientes e de baixo custo, porque praticamente todos os medicamentos perderam a patente. Então nós temos produtos similares e genéricos de altíssima qualidade. E muitos desses medicamentos estão disponibilizados na rede pública. Então, hoje, tratar a pressão é muito simples, é uma questão de consciência e saber que, ao longo do tempo, se a pressão não for corrigida, surgem consequências graves. Eu vou citar duas para não me alongar muito. O acidente vascular cerebral, o chamado derrame. 80% das pessoas com derrame são portadoras de hipertensão. E uma segunda situação, o infarto agudo do miocárdio. 40% a 60% das pessoas com infarto agudo do miocárdio apresentam também hipertensão arterial. São duas condições muito sérias, muito graves e constituem a principal causa de morte no Brasil. Tá certo. Muito obrigada, doutor Icanor Ribeiro, médico cardiologista, por se dispor e participar do nosso Tarobá Cidade, esclarecendo sobre a questão da hipertensão. Muito obrigada, um bom dia para você. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Dia. Bom, na última semana, vários estabelecimentos comerciais retomaram suas atividades seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde. E no rol dessas empresas permitidas a funcionar estão os salões de beleza, como conta agora a empresária Michele Pessotto. Aqui no salão, todos os profissionais estão trabalhando com a máscara, tá? Vou tirar aqui porque a gente está conversando. Seguindo todas as normas de segurança, seguindo os 2 metros de distância de uma cadeira e outro do profissional, dos lavatórios, anulando sempre uma cadeira, um lavatório, seguindo isso também na parte das manicures, né? Esterilizando sempre que o cliente senta na cadeira, a gente esteriliza tudo, limpa tudo para o próximo cliente que vai chegar, atendendo de hora em hora, não tendo aquele movimento, sabe? Porque o salão de beleza sempre o profissional atendeu 2, 3, isso não, tá? A gente está seguindo todas as normas de segurança, as manicures com toalhas, todas esterilizadas, abre na frente do cliente, com luva,
com máscara, álcool em gel, disponibilizamos o salão inteiro com álcool em gel. Quando a cliente chega no salão, a gente tem o termômetro para medir a temperatura, tem a limpeza dos calçados na hora que entra, tá? Então assim, Sara, a gente está seguindo todas as normas de segurança aqui no nosso, né, estabelecimento. Estamos muito felizes, estamos esperando os clientes e contar para vocês um pouquinho que se a gente, né, cada um fizer um pouquinho e cuidar, a gente vai poder ficar aberto por muito mais tempo, né? Então as pessoas têm que ter essa responsabilidade. E aqui no Estúdio One, todos os profissionais estão equipados, né? Seguindo todas as normas para melhor atender vocês aí de casa, tá bom? É isso aí, obrigada, Michele. E no próximo bloco, a advogada traz orientações sobre as empregadas domésticas. Como é que fica a situação delas em tempos de coronavírus? Fica ligado, o intervalo é rapidíssimo e eu volto já já.